Bora, torcedor tricolor, tudo bem? Vamos falar das últimas de Grêmio? Natan Fernandes jogando com a perna inchada. André Henrique jogando no sacrifício. Renato falou sobre tudo isso e o problema da falta de jogadores e do grupo curto. Renato falou sobre a procura do Grêmio na janela de transferências e por que ele está tão tranquilo nesse ano em relação ao ano passado. Renato fez cobranças duras à Federação Gaúcha de Futebol e cobrou também a base do Grêmio. Falou por que alguns jogadores não estão ganhando oportunidades. Estamos falando de Jardiel e Gustavo Nunes. Eu tenho duas grandes notícias do treinamento de hoje pela manhã para ti. Jonathan Robert e Carbajo voltaram aos treinamentos e eu vou te explicar direitinho a volta desses jogadores. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Bora então, torcedor, obrigado pela tua companhia, pela tua audiência aqui no canal. Quem disse que domingo é dia de folga? Hoje pela manhã teve treino lá no CT Luiz Carvalho e eu tenho duas grandes notícias pra ti. Duas grandes notícias. A primeira, Jonathan Robert voltou a treinar, participou de um coletivo ali num campo reduzido, tá? Treinando com bola já, legal, show de bola, marcou 3 gols, tá, no coletivo ali, no treino no campo reduzido. Então é a excelente notícia, o Jonathan Robert já começa a treinar com bola e logo já fica à disposição. Lembrando, ele é um jogador de lado, ele jogaria preferencialmente no campo, no lado do Soteldo, mas o Renato estava colocando o jogador e treinando ele nos últimos treinamentos, antes da lesão, como um meia centralizado, como um substituto para o Cristaldo, um meia armador. Então nós ganhamos um grande jogador que pode ou jogar pelas beiradas ou daqui a pouco substituir o Cristaldo, já que o Natan Pescador, a gente já sabe o que pode sair dali, não é verdade? Então a excelente notícia é que Jonathan Robert fica à disposição logo do Renato. Lembrando, ele fez um treino num campo reduzido, então ainda precisa mais de um tempo e tudo mais, ele tem a questão do joelho, tem que ir devagar, porque o joelho incomoda bastante o atleta. Mas é uma excelente notícia. A segunda grande notícia que eu tenho pra ti é que o Carbajo, ele está correndo no CT. Hoje pela manhã ele fez treinamento, correu ali leve ainda, não tá treinando com bola, mas isso indica aí que, quem sabe, no máximo em 15 dias, o Carbajo já volta a ficar à disposição. E é um grande jogador, e esse é um jogador que eu tenho muita esperança para essa temporada. No ano passado ele sofreu bastante, ele começou bem, mas ele acabou sofrendo bastante com aquela lesão no pubis. Ele fez uma cirurgia no final do ano passado para tentar corrigir esse problema e agora ele tá nessa parte de recuperação. Eu tenho muita esperança que o Carbajo possa nos ajudar bastante nessa temporada de 2024. Vamos dar um tempo, né? Ele se recupera legal, volta e tomara que seja aquele grande jogador que todos nós esperamos. Não é verdade? Duas grandes notícias aí para nós começarmos o nosso domingo. Mas, gurizada, a gente precisa falar sobre a entrevista do técnico Renato Portaluppi, porque ele trouxe algumas informações muito importantes sobre os passos do Grêmio e o que vem acontecendo. Como, por exemplo, nós estamos jogando com jogadores que estão forçando a questão física. O Renato, ele disse ontem que o Natan Fernandes, ele tá com a perna inchada. Ele jogou com a perna inchada, jogou no sacrifício com dores, assim como o André. O André teve que entrar no lugar do JP Galvão sentindo dores por conta daquela pancada no jogo contra o Juventude. Então, assim, nós estamos forçando demais os nossos jogadores. Nós já perdemos o Soteldo. Será que a gente vai ter que perder mais jogadores titulares? Nosso elenco já é reduzido. O Vijaçante tá jogando bastante tempo. Reinaldo tá jogando há bastante tempo. Então, assim, Cristaldo é outro também. PP. Então a gente precisa, e a direção precisa trazer logo os reforços, porque senão a gente vai acabar perdendo mais jogadores. Essa é uma preocupação que nós precisamos ter. E na próxima terça-feira, depois de amanhã, o jogo é contra o Novo Hamburgo em casa. Então a tendência é que esses jogadores atuem. Então, assim, é uma questão que tá chamando a atenção e o alerta tá ligado. O pessoal tem perguntado muito, Diogo, por que o Renato coloca o JP Galvão? Por quê? Se ele é vaiado, se a torcida não gosta dele e tudo mais, enfim, vamos lá. Questão do JP Galvão. O Renato, ele justificou a entrada do JP Galvão por ser um jogador que não aparece pro torcedor, mas aparece pro time. Ajuda muito o time, na opinião do Renato. E outra, nesse jogo em específico agora, contra o Avenida,
ele teve que jogar porque o André estava sentindo as dores ainda na perna. Então o André entrou no segundo tempo porque o JP já não aguentava mais a partida, entrou no sacrifício, segundo o Renato, mas a escolha do JP é por dar confiança ao jogador e por ser um jogador que ajuda o time, porque ele briga pela bola, que ele vai pra cima, segundo o Renato, e por isso que o Renato tá dando mais oportunidades a ele. O Renato, ele cobrou muito também a questão da federação, porque a federação cobra da dupla Grenal a questão de colocar time titular, de colocar time competitivo, mas o Renato tá ficando bravo com tudo isso, porque o gramado ontem era terrível, tá? Todo desnivelado. Tinha a questão do vestiário também, pra quem viu as fotos nas redes sociais aí, o Grêmio não teve intervalo dentro de vestiário, foi tudo na rua, porque não tinha condição, tava muito quente e era um vestiário pequeno, tá? E o Renato disse, olha, minha paciência tá acabando, minha paciência tá terminando. Eu quero ganhar um gauchão, eu quero disputar, mas se continuar dessa forma, onde a minha paciência acabar, já era. Aí é time reserva. E eu sou dessa linha também. Coloca time reserva, coloca time titular ali na reta final, no mata-mata. E eu sou a favor de testar jogadores da base, dar chance para os jogadores da base, porque é dali que pode sair um bom jogador. É dali que a gente pode salvar muitas vezes uma temporada. Com vendas, seja lá o que for. Então eu sou a favor de colocar a base, colocar os guris pra jogar. E o Renato falou sobre base. O Renato disse, olha, eu tô rodando o grupo, tô dando oportunidades, até pra ver quem pode ajudar ali na frente na Libertadores. Só que a base também precisa ficar esperto, o pessoal da base precisa se atentar. Porque tem muitos jogadores que não estão subindo e eles sabem o porquê. Pra quem são esses recados? Gustavo Nunes e Jardiel. Gustavo Nunes, questão do contrato dele, que ele já acertou com o Grêmio, mas ainda não jogou por conta de que tava esse imbróglio, e agora essa semana eles vão assinar, já chegaram a um acordo. E a questão do Jardiel, a gente não tem absolutamente nada até o momento. E Jardiel é um jogador que o torcedor pede muito, é um jogador que poderia ajudar bastante, principalmente pela carência de jogadores que nós temos no ataque, mas tem a questão de contrato. A gente não sabe se o Grêmio e o empresário do atleta estão em um impasse, alguma questão, mas o recado do Renato foi para esses dois jogadores. O recado do Renato é para esses jogadores de base. E o Renato quer utilizar a base. Só que a partir do momento que não tem uma proteção para o clube, não tem uma multa maior para o clube poder se proteger caso chegue algum outro interessado, é óbvio que o clube não vai colocar na vitrine. É óbvio. Tranquilidade dos reforços. Chama a atenção a tranquilidade do Renato na questão de reforços, porque no ano passado ele tava cuspindo fogo e falava pra direção, olha, com esse time nós não vamos ser campeão, com esse time nós não vamos competir, com esse time não sei o quê. E esse ano não, ele tá tranquilo, ele tá abraçado na direção e ele foi perguntado sobre isso. Ele disse o seguinte, que nesse ano ele tem visto a direção se mexer, se movimentar, que ele tem visto a direção correr atrás, está empenhado em buscar reforços. O Renato foi além, disse que o Grêmio tem dinheiro, só que a questão é que eles acertam com o jogador, conversam com o jogador e os clubes não liberam. Vamos lá, eu não acho isso uma boa justificativa, tá? Não acho isso uma boa justificativa, até porque qual clube vai liberar o jogador? Não é assim. Vamos lá, vamos conversar com... Joga alguém aí. Gabigol, vamos conversar com o Gabigol. Acertamos com o Gabigol. Ah, mas o Flamengo não liberou. Gente, isso não é justificativa, é óbvio que os clubes não vão liberar. Chega alguém aqui, um clube aqui acerta com o Kahneman. Ah não, vou acertar com o Kahneman, vou levar o Kahneman. Ah, mas o Grêmio não liberou. Pô, isso não é justificativa, mas o Renato justificou sim, dizendo que ele está tranquilo, que ele está acompanhando os movimentos da direção, o empenho da direção na janela de transferências, e por isso que ele está com esse discurso mais ameno e mais tranquilo. Bom, é uma questão que o Renato tá dizendo, não é verdade? Ele não negou a procura pelo Mateuzinho, tá? O Mateuzinho que a gente falou, lateral direito do Flamengo. O Mateuzinho, ele apareceu no radar do Grêmio, o Grêmio andou conversando com o Flamengo. Ele não disse nem que sim, nem que não. Quando ele não diz nem que sim, nem que não, ele não nega, como ele negou o Gabigol, como ele negou o Cavani, ele já tá dando um indício, né? Então a gente vai acompanhar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos passos, mas não houve uma negativa do técnico Renato por esse nome, beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia trago aqui no canal. Valeu, grande abraço, até a próxima, tchau!